Olá, eu me chamo Gildo, eu sou graduado em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia e vou apresentar a minha pesquisa de iniciação científica, que foi orientada pela professora doutora Carmen Agostini. Nós intitulamos essa fala de Domínio Semântico de Determinação, Sentidos de Normal em Circulação. Bom, nesta pesquisa de iniciação científica, nós analisamos a designação da palavra normal, ou seja, analisamos quais os sentidos de tal palavra em enunciados recortados de um arquivo de pesquisa constituído por textos publicados em blogs e sites jornalísticos brasileiros no período de 2000 a 2019. O interesse que circundou a análise e reflexão em torno dos sentidos da palavra normal visou compreender como os sentidos se constituem nos enunciados em que esta palavra está presente. A escolha de tal palavra para a realização deste trabalho respaldou-se na compreensão da normalidade como um processo histórico, social e ideológico, um processo que se materializa na e pela língua, e nos sentidos produzidos e reproduzidos para a palavra normal. Sentidos esse, como veremos adiante, que se sustentam em discursividades médicas que tomam para si a tarefa de indicar o pertencimento ou não ao regime discursivo normativo que impõe a divisão social entre normais e anormais. Para realizar a pesquisa, nos filiamos ao quadro teórico da semântica do acontecimento, proposto por Guimarães, que considera que os sentidos são constituídos no enunciado, na relação de uma palavra com a outra. Ou seja, trata-se dessa forma de analisar como uma palavra determina a outra, produzindo-se uma relação de sentido entre elas, relação esta que é chamada de designação. Contudo, não devemos entender com isso que as palavras são ausentes de passado ou de historicidade, pois ainda, de acordo com o arcabouço teórico, as palavras têm a sua história de enunciação. Elas não estão em nenhum texto como um princípio sem qualquer passado. Ou seja, é necessário olhar para o passado das palavras e suas significações para entendermos os possíveis sentidos construídos nos enunciados. Dessa forma, analisar a designação evoca dois procedimentos textuais: a reescrituração e a articulação. Nos atentamos ao enunciado e cada um desses procedimentos textuais em como eles funcionam em cada recorte analisado ou na relação com outros enunciados do mesmo texto. A reescrituração é o procedimento pelo qual a enunciação de determinado texto rediz o que já fora dito. Trata-se, então, de como uma palavra ou expressão se reporta a outra do mesmo enunciado ou do mesmo texto, podendo acontecer de diversas formas, como, por exemplo, a repetição ou a substituição. Eu posso ter uma palavra num determinado enunciado que vai ser reescrita por outra palavra, estabelecendo o sentido de sinonímia. Ou eu posso ter a repetição dessa palavra no mesmo enunciado, e essa repetição vai agir nas produções de sentido de uma forma. Bom, a articulação, por sua vez, é o procedimento por meio do qual uma determinada palavra se integra ao enunciado por meio de sua articulação local, ou seja, como uma palavra ou expressão afeta outras que ela não necessariamente rediz. Como exemplo, temos os conectivos. Pensar as palavras mais e entretanto como exemplos para palavras que elas não estarão redizendo dentro do enunciado, mas que irá agir de forma a significar. Dessa forma, ao analisarmos esses procedimentos textuais, conseguimos perceber a construção de sentidos, a designação, o que nos permite montar os domínios semânticos de determinação, os DSDs, que, de acordo com Guimarães, é a análise do funcionamento enunciativo de uma palavra ou de expressões, de forma a especificar a determinação dessas palavras nos enunciados, ou em um texto específico, ou em um conjunto de textos com algo em comum.
Apresenta um DSD construído a partir de 2 textos analisados nesta pesquisa. Neste DSD, a palavra normal aparece determinada por pessoas de bem, ao passo que também é tido como antônimo de instável, que por sua vez está em relação de sinonímia com ter distúrbio. Dessa forma, cada DSD visa restituir os sentidos presentificados em cada texto analisado. Devido ao tempo, não será possível discutir e apresentar aqui todos os recortes analisados e os DSDs que constituem o artigo final de nossa pesquisa. No entanto, cabe apresentar parte dos recortes trabalhados e dos DSDs formados para que seja possível visualizar ao fim o DSD geral obtido em nossa pesquisa, ou seja, aquele que busca destacar as recorrências entre os domínios semânticos de determinação de cada texto analisado, ou seja, uma relação de proximidade dos sentidos produzidos em cada texto. Um dos textos analisados é intitulado Afinal, o que é ser normal?, de Amanda Mantovão Veloso. O título questiona a evidência dos sentidos de normal e, assim, enuncia e denuncia uma vagueza semântica no estabelecimento dos sentidos de normalidade. A palavra normal, neste texto, é determinada por uma enumeração. Essa enumeração nomeia os comportamentos ditos como normais em um tempo passado e que hoje são ditos como anormais. Assim, o texto aponta para uma variância na nominação e determinação histórica de comportamentos. A normalidade aparece, assim, especificada como um estado destituído de loucura, bem como das dificuldades da vida. Como efeito, teríamos os sentidos de normalidade postos e impostos pela definição de normalidade como um estado de bem-estar, de ausência de sintomas, sinais ou doenças, o que ainda de acordo com o texto é impossível, uma vez que os sentidos produzidos e reproduzidos podem dar a entender que viver sem as dores da existência desliza para os sentidos de anormalidade. Nessa perspectiva, por paralelismo, torna-se possível perceber também uma vagueza semântica para se nomear e se determinar o anormal. Outro texto analisado foi: Bolsonaro diz ao Jornal Nacional que criminoso não é ser humano normal e defende o policial que matar 10, 15 ou 20, por G1 Brasília. Neste texto, a palavra criminoso é reescrita pela expressão ser humano normal. No entanto, a sintaxe da frase coloca essa relação de reescrituração em suspenso devido à negação, fazendo assim criminoso significar ser humano anormal. Esse jogo enunciativo oportuniza a inscrição do argumento: criminoso pode, deve ser morto, já que a palavra criminoso também é determinada por não são cidadãos de bem. Observemos, temos que fazer o quê? Em local que você possa deixar de linha de tiro as pessoas de bem da comunidade, ir com tudo para cima deles. Assim, a comunidade de bem deve ser separada e protegida, enquanto os criminosos devem ser mortos. A palavra anormal, por paralelismo semântico, é determinada por criminoso e não ser um ser humano normal. Por isso, o argumento deve-se matá-los assume a aparência de sustentar-se em uma lógica racional. A expressão pessoas de bem, nesse texto, está determinada pelos sentidos de normal. Sendo assim, durante a análise, percebemos que os sentidos de anormalidade estão historicamente ligados aos sentidos de normalidade, que se sustentam em discursividades médicas que circulam na sociedade. Há uma recorrência em explicar a anormalidade pelo discurso médico. Assim, o normal é socialmente definido como um ser humano que se conforma aos comportamentos determinados discursivamente como aceitáveis, que não apresenta sinais de distúrbios que possam ser enquadráveis enquanto doenças mentais. Dessa forma, ao analisar os sentidos da palavra normal, obtivemos o seguinte DSD geral:
que aponta uma antonímia entre as palavras normal e anormal, as quais trabalham nos enunciados analisados em orientações argumentativas opostas. É assim que, para ter os sentidos de normal, é preciso ter os sentidos de anormal. Portanto, a construção dos sentidos de normalidade está discursivamente submetida a discursividades que evocam sentidos de violência e de práticas científicas que determinam os supostos limites sobre os sentidos do par de palavras normal e anormal. Por fim, é importante destacar que do fim da pesquisa em 2019 para cá, 2020, com o advento da pandemia do coronavírus, a palavra normal passou a ser empregada com maior recorrência e se instaurou um outro momento e um outro movimento de enunciação, que, consequentemente, pode ter produzido sentidos outros aos aqui apresentados e discutidos. Porém, para entender esses possíveis novos sentidos do dito novo normal, atualmente produzido na enunciação popular e especialista, é necessário outra pesquisa, uma que foque nesse novo momento e movimento de enunciação da palavra e em suas especificidades. Obrigado.